Joana, Alberto, Patrício, tá ali, Gisele também, Ian Ribeiro, já vi. Isabelle Almeida, se encontra? Isabelle Almeida. Ítalo, Joana Maria, João Lucas, José Matheus, também ali, Júlia Evelyn, Laura, Lavínia, Letícia Ribeiro, Luísa Ricardo, Lívia, Maria Clara, não? Maria Letícia Freitas, não? Maria Lúcia, isso aqui, Natália, Sara não se encontra, Stephanie, Suiane, Thiago Jefferson, Vitor Emanuel e Yasmin Silva Fernandes. Bom, Yasmin não se encontra, então vamos lá. Gente, nós havíamos terminado a nossa última atividade. Nossa, parece que tem uma coisa aqui muito séria acontecendo nessa turma aqui. Bom, pessoal, só resolver uma questão administrativa aqui, que a gente já vai voltar, tá certo? Nós havíamos passado nossa última atividade na questão 9 da página 227 e a página 228. Dessa atividade, tivemos um número razoável de pessoas que entregaram. Gostei bastante. Vamos lá, abram o livro, tá certo? Página 227. Algumas viagens, livro de geografia, tá bem? Algumas viagens ocorrem por razões políticas. Uma dessas viagens foi feita pelo líder pacifista Mohandas Gandhi, conhecido como Mahatma, que significa grande alma. Gandhi conduziu milhares de indianos ao litoral em uma marcha de cerca de 300 quilômetros, a fim de que todos coletassem seu próprio sal de cozinha, deixando de adquirir o produto industrializado dos britânicos e, portanto, não pagando impostos.
Esta ação eficiente que feriu os cofres da coroa britânica foi a chamada Marcha do Sal, entre 12 de março e 5 de abril de 1930. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que a Marcha do Sal demonstrava a... O que é que vocês puseram nessa atividade, nessa questão, aliás? Para colocar a presença da Maria Clara, que eu não havia colocado, provavelmente ela não respondeu, não estava presente na hora. Pessoal, quem chegou depois que eu fiz a chamada, coloque o nome aqui, tá certo? Já para eu pôr no diário. Vamos lá, pessoal. Eu acho importante a gente contextualizar também. O assunto que a gente estava falando era sobre a Índia, certo? E sobre todo o seu processo de desenvolvimento socioeconômico-cultural. Nós vimos também algumas guerras, vimos a reforma agrária da Índia, que no caso foi a Revolução Verde, que, como nós pudemos perceber com o nosso texto, não beneficiou o agricultor familiar, né? Ela mais privilegiou os grandes produtores, ou seja, privilegiou o comércio, o mercado externo. O que ficava para ser comercializado dentro da Índia era apenas o excedente, o que sobrava, a gente pode dizer assim, do que não era exportado. Vimos também um enorme crescimento em vários setores da Índia em relação a outros países, e a gente notou que esse crescimento não necessariamente serve à população indiana. É um crescimento que a gente pode perceber na área da tecnologia, principalmente da tecnologia avançada, né, como a eletrônica, informática, tecnologia nuclear, tecnologia farmacêutica, e, curiosamente, esse desenvolvimento tecnológico só é superado pelos Estados Unidos da América. Aí você até pensa, mas peraí, professor. A Índia, pelo que a gente vê, principalmente nos filmes, né, o que chega até a gente, e não o que a gente pesquisa, o que chega até a gente é que a Índia é um país extremamente pobre. E você está certo, é um país muito pobre. Porque lá nós temos uma distribuição de riquezas ainda pior do que a distribuição de riquezas que a gente tem aqui no Brasil. E o problema que a gente tem aqui no Brasil sobre distribuição da população, né, de densidade demográfica, a gente também tem lá na Índia e muito mais lá, porque lá é muito mais populoso do que aqui no Brasil, certo? Lá tem um número bem maior de habitantes. E lá também, como eu já acabei de falar, temos esse problema de densidade demográfica, como, por exemplo, mais ou menos 8 habitantes por quilômetro quadrado na região do norte do Brasil, e a gente consegue chegar ali, ultrapassar os 80, 100, chegando a 200 habitantes por quilômetro quadrado na região sudeste e em algumas partes da região sul do país. Então a gente nota um acúmulo enorme de pessoas aqui e uma dispersão, imensos espaços vazios por aqui. Na Índia a gente também tem esses problemas, só que bem mais agravados. Nós continuamos, vimos algumas revoluções, como as revoluções pacíficas de resistência que o Mahatma Gandhi propôs à população da Índia, e que era uma resistência que não era voltada para a violência, muito pelo contrário, era uma resistência voltada para a paz, contra essa colonização britânica e essa cobrança de altíssimos impostos. A gente nota que, historicamente, quando nós temos uma sociedade, né, que foi colonizada por uma metrópole, no caso aqui, a colônia é a Índia e a metrópole a Inglaterra, e nós temos uma situação de essa metrópole estar sugando os recursos da colônia de uma maneira abusiva, nós potencialmente vamos ter uma revolução por independência. Independência de todos os setores, principalmente econômico. A gente nota isso, por exemplo, ali dos anos 1700, onde os Estados Unidos conseguiram a sua independência da Inglaterra. Nós notamos que a Inglaterra viu nos Estados Unidos a grande oportunidade de
sugar as economias dos Estados Unidos, que no caso eram as 13 colônias inglesas, para se recuperar da guerra civil. Ou seja, a Inglaterra passou por uma guerra, e como eu sempre falo para vocês, financiar uma guerra é caro, é muito caro. E ela passou a cobrar mais impostos das colônias americanas, passou a restringir o comércio americano, só podia comercializar com a Grã-Bretanha, com a sua metrópole, e a cobrança de impostos só foi aumentando, principalmente depois da Guerra dos 7 Anos. Essa guerra foi apoiada, onde os Estados Unidos, curiosamente, apoiaram a França, que era inimiga da Inglaterra. A gente nota isso também aqui no Brasil, onde houve um aumento da cobrança de impostos, uma cobrança abusiva por parte da coroa portuguesa e outras lutas, além do interesse do nosso imperador que se mantém no poder, e nós tivemos a independência do Brasil. Com a Índia também não foi diferente. A cobrança de impostos, esse abuso que a população indiana estava sofrendo, provocou esse desejo, essa vontade de ser independente. E isso foi progressivamente acontecendo. Agora vamos continuar. De acordo com as informações do texto, numa questão, página 227, é correto afirmar que a Marcha do Sal demonstrava a recusa de Gandhi à exploração neocolonial não entendi, a exploração neocolonial da Índia pela Inglaterra. Nona questão, item B, tá certo? 10ª questão. O Cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas, demonstrando a... Vamos lá, pessoal, a gente tem que... Já ocorreu a chama... Ah, sim, já sim, Sara, deixa eu colocar aqui. Geografia, Sara, aqui. Bom, eu acho que eu vi a Letícia entrando também, se eu não estiver enganado, Maria Letícia da Silva Freitas. Coloquei também. Só ver se ela está aqui, Letícia Freitas. Pronto. Maria Clara, 22. Eu coloquei assim que eu levei aqui, tá bom? A Isabelle, número 11, cadê? Aqui. Pronto. Mais alguém entrou depois da frequência? Não? Então vamos lá. A gente está na 10ª questão, página 228 do livro de Geografia. 10ª questão, Sara, você marcou qual item? Só se quiser dizer, tá? Se não quiser também, diga que não quer se manifestar. Página 228. Não, questão número 10. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Muito bem, exatamente isso que a charge está demonstrando. A gente nota como o texto falou, Gandhi chegou a ser preso, né? E a gente nota aqui uma coisa bem curiosa nessa charge. Vamos prestar atenção que todas as pessoas que estão do lado de fora têm a aparência de Gandhi, né? Todo mundo é careca, usa esse manto aqui, tem um bigodinho e usa óculos. Isso não quer dizer que Gandhi tinha assim, uma família só de irmãos gêmeos, né? Claro que não. Isso quer dizer que, simbolicamente, a ideia, os ideais de Mahatma Gandhi estavam implantados na cabeça de todo mundo na Índia. As pessoas admiravam aquela metodologia de lutar pela liberdade.
pela independência. Então, era impossível. Gandhi talvez pudesse até ter sido morto enquanto estava preso, e a sua ideia ia continuar viva. O povo meio que já tinha acordado. Um pouquinho diferente do que acontece aqui no Brasil. O povo ainda não acordou. Mas isso não é assunto para esse tema, para essa aula, aliás. Mas é exatamente isso. Certo? A ideia de Gandhi estava viva e na cabeça do povo. 11ª questão. É sobre uma base econômica rural que vive bem mais da metade da população indiana. Sobre ela, podemos afirmar que realiza uma cultura, aliás, uma agricultura intensiva de trabalho na área meridional dos planaltos centrais, o que permitiu a superação de grande parte dos problemas de abastecimento e subnutrição do país. Item B. Vamos ver que essa daqui é um pouquinho mais delicada, sobre essa população rural, né? Embora viva no campo, a maior parte exerce atividade urbana. Essa daqui a gente já elimina, né? Vamos ver se a gente eliminou não A também. Realiza uma agricultura intensa de trabalho na área meridional dos planaltos centrais, o que permitiu a superação de grande parte dos problemas de abastecimento e subnutrição do país. Totalmente errada, né? Problemas de abastecimento e subnutrição do país indiano estão longe de serem superados. Vamos ver aqui a C. Recebeu o impacto da Revolução Verde, introduzindo técnicas agrícolas que intensificaram a produção, mas trouxeram também problemas ambientais. Olha, essa daqui está bem próxima de uma resposta correta, dependendo das outras. Se estiverem erradas, a gente vai marcar isso aqui. Concentrou-se nos altos planaltos da região central e ocidental, desenvolvendo apenas a agricultura de plantation. Não, não apenas. As técnicas indianas ainda eram, sim, muito usadas. Enfrenta conflitos no campo, pois a maior parte dos camponeses reivindica reformas estruturais, inclusive agrária, para diminuir os problemas sociais que enfrentam. Enfrentam problemas no campo, não necessariamente problemas no campo. Os problemas maiores seriam com a questão da distribuição da riqueza que é produzida no campo. Então, nós vamos marcar na 11ª questão o item C, tá ok? Bom, atividade corrigida, né? A gente vai agora para o próximo capítulo, que vocês até já sabem mais ou menos o que se relaciona, né? Como que se relaciona, aliás. Que, inclusive, eu já havia falado isso para vocês e fez até parte de uma questão da gente, da nossa prova. Agora a gente vai necessariamente falar mais ainda sobre eles. Japão e os tigres asiáticos. Opa, não escutei qual é a 10ª. A 10ª é a D. Ah, tá certo. Obrigado, viu, Sara, por ter falado que eu não tinha visto, não estava vendo o chat. Estava com o livro aqui aberto. Sim, falando dos tigres asiáticos. Eu acho que foi o Ítalo que perguntou o que é que são os tigres asiáticos. E eu falei que nada mais é do que um nome dado por um grupo de regiões, né, Singapura, Taiwan, Japão, Hong Kong, que são um grupo econômico. É só o nomezinho que eles deram para eles, que eles são valentes, são ferozes, causam temor em outros países, que eles são como tigres. E eles se localizam na Ásia. Então vem o nome tigres asiáticos. É só esse o motivo, professor? Não, a gente vai se aprofundar mais ainda nesse e em outros aspectos. Vamos lá. Página 230. Aspectos físicos do Japão. Localização. Para começar, é claro. País mais oriental da Ásia, o Japão é um arquipélago constituído por mais de 3.000 ilhas, dentre as
quais maiores e mais importantes são aliás, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, interligadas por túneis e pontes. No total, são 372.824 quilômetros quadrados, banhados pelo Oceano Pacífico a leste e pelo Mar do Leste a oeste. Que engraçado, né? Que o separa do restante do continente asiático. Geologia ativa. O Japão está situado na área de colisão entre as placas tectônicas do Pacífico, das Filipinas e Euroasiática. E só até essa frase aqui, a gente já consegue notar o porquê de lá ter tantos terremotos, né? Aqui no Brasil, como eu acho que eu já falei para vocês, se eu não falei é porque eu não tive a oportunidade ou necessidade. O Brasil está bem em cima de uma placa tectônica, né? No caso, a placa sul-americana. Né? É por isso que não há uma incidência tão absurda de terremotos como nós temos em outros países. E também de tsunami, né? Ah, quer dizer que o Brasil está totalmente livre de terremotos? Não é bem assim. Podem ocorrer alguns abalos sísmicos aqui, como a gente já sabe que já aconteceram, inclusive até bem recente, mas eles vão ser de uma magnitude bem menor do que a desses países, que estão em cima de duas placas tectônicas, porque a qualquer impacto delas duas vai acontecer um abalo sísmico de grandes proporções. Certo? E também tem uma grande atividade vulcânica nessas regiões que estão nessas regiões que estão sobre duas ou mais placas tectônicas, porque o tectonismo tem uma ligação direta com o vulcanismo. E a gente vai ver isso aqui também. Por isso, todas as ilhas que o compõem têm origem vulcânica e são abaladas pela instabilidade tectônica. Terremotos, maremotos e vulcanismo são fenômenos comuns para aqueles que habitam esse país. Em virtude das atividades geológicas, cerca de 70% do território japonês é constituído por um relevo montanhoso, que até certo ponto dificulta a ocupação humana e o estabelecimento de atividades econômicas. Vamos explicar aqui uma coisa, bem simples. O tectonismo, né, ou seja, o movimento, a aproximação ou afastamento entre placas tectônicas, tem uma ligação direta com a formação do relevo. A gente pode notar isso quando nós vemos um dobramento ou quando nós vemos uma falha. As regiões montanhosas, as grandes regiões montanhosas que nós temos ao redor do mundo, como a Cordilheira dos Andes, os Alpes, as Montanhas Rochosas, o Himalaia, são áreas montanhosas que se estendem para além de fronteiras entre países, como, por exemplo, o Himalaia atinge uns 3 de 4 países, se eu não me engano. Isso foi fruto do choque entre duas placas tectônicas, e essa compressão aqui nessa região fez com que a Terra, aqui mais acima, fosse se dobrando. Dependendo da plasticidade da Terra, da rocha, foi se formando um conjunto de montanhas que a gente chama de montanhas caminhantes. Quer dizer o quê, professor? Que elas não estão paradas? Isso. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Essas montanhas sobem um pouquinho, alguns milímetros ali a cada ano. Elas estão se movendo, porque ainda está acontecendo a compressão da placa de Nazca com a placa sul-americana. E essa compressão aqui, essa força, essa ação de forças aqui entre essas duas placas, faz com que a Terra vá subindo e vá subindo. Quando ela se quebrar, porque uma hora ela vai chegar no limite da sua plasticidade e vai se quebrar, a gente vai ter uma falha na Terra, nesse relevo. Quando nós tivermos essa falha de terra, nós teremos o falhamento.
certo? O nome pode até ser engraçado ou óbvio, mas o nome é esse, tá? Tem regiões que assim que as placas se chocam e começam a se comprimir, a Terra já se quebra, devido à sua falta, à sua pouca plasticidade. Ou em algumas regiões, como as regiões montanhosas, nós temos uma alta plasticidade rochosa, tá certo? Vamos lá, continuando. Ah, sim, e claro, sobre a questão de dificultar a ocupação humana por conta de ser regiões montanhosas, isso é meio óbvio, mas tem estudo e tem teoria que fala sobre isso e é importante da gente falar também. Desde épocas primitivas, o homem se estabelece em algum local, dependendo de esse local atender aos critérios que o homem vai elencar. Como eu sempre falo, o relevo, o grau de inclinação do relevo para o homem primitivo era muito importante, porque se ele morasse numa região de relevo inclinado, a chuva poderia desfazer o abrigo dele. Então era mais interessante que ele morasse em regiões mais planas. Como a gente nota aqui no Japão muitas regiões montanhosas, a gente nota, obviamente, muita variação na angulação do relevo. Então isso dificulta, sim, a ocupação humana. Outros critérios que a população fazia, né, para aquele ambiente, aquela região atender às suas necessidades eram, por exemplo, a variação do clima, frio demais, quente demais, ou muito frio de dia, aliás, muito quente de dia e muito frio de noite, e a oferta de água, a hidrografia. Era bem mais vantajoso para o homem primitivo, por exemplo, se estabelecer numa região que fosse perto de um rio. Isso facilita demais a vida dele, é claro. Para diversas atividades, pesca, consumo, higiene, dentre outros. As planícies constituem aproximadamente 18% do território, aliás, 18% do território, na maior parte em pequenos trechos dispersos ao longo da costa. O restante é constituído por baixos planaltos, cujas altitudes não superam os 200 metros. Aqui a gente vai notar como o Japão, na próxima página, está situado bem em cima, quase que exatamente em cima, vamos dizer assim, na fronteira de três placas tectônicas, isso na página 231. Então, a gente nota que qualquer atividade tectônica que tem ali vai promover esses abalos sísmicos. A placa do Oceano Pacífico, a placa das Filipinas e a placa eurasiática, pegando um pouco da Europa e a Ásia. É tanto que a gente nota que o Japão desenvolveu várias tecnologias para diminuir os efeitos de um terremoto, como, por exemplo, caso vocês não saibam, embora essa informação não seja novidade, né? Os prédios no Japão contam até mesmo com um sistema de amortecimento do impacto dos terremotos, como se fosse aquele sistema de amortecimento de uma moto, de um carro, mais ou menos aquela ideia de amortecimento dos veículos que você tem para aplicar num prédio. E outras técnicas para prever o terremoto, né? Como, por exemplo, a observação dos animais. Relevo montanhoso e agricultura, página 231. O solo do Japão, por sua natureza vulcânica, é muito pobre, com baixa fertilidade. Isso, junto ao relevo acidentado, durante milênios dificultou a agricultura. Por que o relevo acidentado, com variação aliás, com inclinação, dificulta a agricultura? Ora, deixa eu ver aqui. Perfeito. Se eu tenho um relevo, né, um relevo aqui que ele é inclinado, quando a chuva vier, vai ocasionar erosão nessa terra, certo? Então, provavelmente, a chuva que cair aqui em cima vai chegar aqui embaixo com muita força, né? Porque em toda essa descida, ela vai ganhando velocidade, vai ganhando força.
justamente, né, obviamente, pela atração gravitacional. E isso vai acabar, né, pode acabar que destrua aquela plantação. Então, essa variação, esse relevo acidentado, dificultou e dificulta até hoje, tanto no Japão como em outras regiões, a agricultura, o cultivo, seja lá como vocês queiram chamar. Esse problema só foi superado com a utilização intensiva de adubos químicos, irrigação, sementes selecionadas e técnicas modernas, que iam da rotação de culturas, mecanização e irrigação até a conquista de terras ao mar. Ilhas artificiais e cavernas foram construídas utilizando-se luz artificial, que reproduz o espectro da radiação solar. Atualmente, apenas 13%, desculpem, 14,3% da superfície japonesa é dedicada à agricultura. Mesmo assim, a produtividade dessa prática é bastante elevada. A gente nota aqui, na próxima página, o seguinte: regiões industriais e as regiões agrícolas, onde são cultivadas frutas, arroz, que é um dos principais pratos do cardápio oriental, e a região florestal. E, como a gente pode notar, se nós temos muitas regiões montanhosas, que são pouco habitadas, logicamente nós teremos muitas regiões florestais, né? Clima ameno. Falando do clima, acho que a gente vai encerrar em clima mesmo. Temos pouco tempinho. A diversidade climática no Japão é bem pequena, devido ao pouco alongamento do seu território entre as latitudes. E o fato de ser um arquipélago, sendo sujeito à ação de massas oceânicas. São apenas três os tipos climáticos no Japão: o frio ao norte, o temperado oceânico no centro e o subtropical ao sul. É um pouco óbvio, né? O norte do Japão está mais próximo dos polos, então vai ser mais frio. Esses climas são influenciados pela passagem de correntes marinhas quentes e frias ao largo do litoral, bem como pelo relevo montanhoso responsável pelas chuvas orográficas, fazendo com que a costa oriental seja mais úmida que a ocidental. Então, a gente nota aqui essa vantagem de o Japão receber as massas de ar do oceano, as massas de ar oceânicas, aliás, que fazem com que o clima lá não varie demais, diferente de outras regiões. E por não receberem essas massas de ar, temos uma variação enorme de um clima grosseiramente quente de dia e insuportavelmente frio de noite. Esse tipo de variação se dá pela ausência das massas de ar oceânicas, né? Por exemplo, em várias regiões do Brasil. Essas ondas de ar simplesmente não chegam e a gente tem de dia um calor infernal e de noite um vento frio cortante. Principalmente aqui mesmo em Baturité a gente tem esse problema, porque temos uma região montanhosa, né, onde o vento passa, a gente pode dizer isso, né? A massa de ar oceânica passa um pouquinho longe, porque nós estamos abaixo e a região montanhosa está acima. E é um pouco por conta desse motivo que as regiões mais altas, né, lá na Serra, por exemplo, embora a diferença não seja lá tão gritante, o clima lá na Serra seja mais frio. Aqui a gente vai ter dois fatores, né? A altitude, qual maior é a altitude, mais frio é, e o fato de essa área ser atingida por massas de ar oceânicas, né? Nem que seja o finzinho dessas massas de ar oceânicas, mas sim, são atingidas por essas massas de ar.
A gente vai ter basicamente uma explicação sobre chuvas anuais, que são poucas chuvas com ventos, dos ventos frios e secos, dos ventos úmidos, que são as monções do inverno e do verão, e a gente nota que temos muitas chuvas que passam de 2.000 milímetros, né? Anualmente falando, né? Claro, pelo amor de Deus, uma chuva de 2.000 milímetros, ninguém, não tem região que acho que isso é impossível de acontecer. Enfim, pessoal, a gente basicamente não vimos a economia japonesa como um todo, né? Vimos só um pouco da sua movimentação agrícola, vimos a sua localização geográfica, a sua geologia, questões sobre o seu tectonismo, que nós vimos que é muito recorrente no Japão, terremotos e maremotos, que o terremoto é um impacto entre duas placas tectônicas abaixo de um continente. O maremoto é o impacto de duas placas tectônicas no oceano. Necessariamente é isso. Nós teríamos, com essa divisão, as placas tectônicas continentais, que é a placa tectônica que está debaixo de uma porção de terra, e nós temos as placas tectônicas oceânicas, que são as placas tectônicas que estão debaixo do mar. Por fim, vimos a região montanhosa e questões sobre o clima do Japão, que não varia muito. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre geografia. A gente se vê no último horário com história, tá bem? Até já! Oi, pessoal, boa tarde. Galera, coloca aí para mim, por favor. Aqui já tava. Ok, Ó, para mim aqui para Senaí, agora é o vocês. intervalo. Oi, aí é mesmo. Desculpa, Tá certo. tô entusiasmado aqui. Tá bom. Tchau, obrigado. Tchau.